Olá, estudantes das primeiras séries do ensino médio, da Escola Professora Carolina Cinto da Silveira. A aula de hoje é sobre a ciência e a tecnologia. Nós vamos analisar os vestígios deixados pelo homem no passado e o seu desenvolvimento no presente a partir da utilização da técnica e da sua correspondente à tecnologia. Antes da tecnologia, antes da ciência, os seres humanos eles tinham uma relação profunda com a natureza e eram influenciados pelas religiões primitivas. Portanto, esse ser humano que tinha uma relação direta com a natureza também tinha uma relação direta com o sagrado. Inclusive, esses seres humanos sacralizavam a natureza, entendendo que a natureza era um órgão divino. Em sua maior parte, os povos pensavam assim. Mas um ser humano, por ser um ser racional, ele se desenvolve a partir de suas necessidades. O ser humano, ele não nasceu com ferramentas naturais como nascem os demais animais. Ele não tem garras para lutar com uma presa, ele não tem asas para voar, ele não tem meios de submergir o oceano, porque ele não tem uma estrutura como a dos peixes, ele não tem uma pelugem densa como um urso para sobreviver no frio. Então ele não nasceu com recursos ou equipamentos naturais. Por conta dessa fragilidade natural, o homem foi impelido a desenvolver habilidades e a desenvolver a técnica. E a técnica é a expansão das habilidades. A palavra técnica é a mesma palavra arte no grego. É a mesma palavra que origina a palavra arte. Quando nós falamos em arte no sentido grego, nós estamos falando em um modo de fazer, um modo de produzir as coisas, ou seja, um método, uma técnica. A arte, ela promoveu um salto na evolução dos costumes humanos, porque ela proporcionou o homem a sair do seu limite natural. Como eu havia dito, o homem que era frágil, o homem que não tinha recursos, com uma técnica desenvolveu recursos. Ele não tem garras, ele não tem a força, por exemplo, dos grandes felinos, mas ele criou a lança, criou o arco e a flecha, criou armadilhas, ou seja, desenvolveu técnicas. Então a técnica é esse engenho que facilita a vivência do homem no mundo. Sem a técnica, seríamos seres frágeis, um dos seres mais frágeis da natureza, pelo fato de a natureza não nos ter dotados de recursos naturais, de equipamentos naturais para sobrevivermos. Mas a técnica também se expande. E quando falamos em expansão da técnica, estamos a falar da tecnologia. E a tecnologia, ela conta com o amparo e com a orientação da ciência. A partir da tecnologia, por exemplo, diminuímos distâncias. Se não temos asas para voar, para emigrar para regiões longínquas, o homem inventou o avião. Se não podemos nos comunicar com pessoas que estão distantes, o homem inventou o telefone, inventou o celular. Então, a tecnologia, ela promoveu uma revolução na vivência humana.
Se a vivência humana já começa com quer dizer, se a revolução da vivência humana já começou num passado remoto com a técnica rústica, com a tecnologia, a revolução dos hábitos e do comportamento humano recebeu maior aporte, maior força. Por conta da técnica e da tecnologia, e por conta da ciência que orienta a tecnologia, vivemos de forma totalmente distante da natureza. Através da tecnologia, tornamos-nos seres artificiais. A palavra artificial vem de artifício, ou seja, nós somos seres que se valem de artifícios, isto é, seres de técnica, seres de tecnologia. Portanto, nós que não temos brânquias como os peixes, que proporcionam a eles a possibilidade de submergirem, desenvolvemos submarinos e com eles podemos submergir também os oceanos. Nós que não temos recursos, nós não temos, por exemplo, uma densa pelugem, criamos roupas a partir do abate de animais. Mas também podemos permanecer aquecidos com um ar-condicionado, que é uma invenção tecnológica. A tecnologia nos expandiu, a tecnologia nos tirou da natureza. Mas a tecnologia, a ciência e a técnica, além de oferecerem bens imensuráveis para a humanidade, desenvolveram também problemas. Quais são os problemas? Por que a técnica ou a tecnologia, por que a ciência desenvolveu problemas? Primeiro, porque nós saímos da nossa natureza. E quando nós saímos da natureza, começamos a desenvolver vivências que agridem ao nosso organismo, que agridem ao nosso ser. Nós, por exemplo, que não somos seres carnívoros por natureza, a partir da técnica começamos a caçar animais, começamos a nos alimentar deles. E o nosso corpo estranha esses tais animais, essa nova alimentação, e promovem doenças, inauguram doenças que não teríamos se não nos aproximássemos ou se não nos apropriássemos de alimentos que não deveriam fazer parte de nossa cadeia alimentar. Além disso, com a tecnologia, o homem começou a comer alimentos industrializados, ou seja, os nossos hábitos foram mudados. Nós comemos alimentos com químicas que são estranhas ao nosso organismo. E essas químicas produzem uma série de doenças, entre essas doenças, o câncer, por exemplo. A tecnologia, que fez um grande bem ao ser humano, quando inventou, a partir de sua associação com a ciência, quando inventou a internet, ela proporcionou ao ser humano a democratização da informação. Isso é um fato. Isso é um grande feito. Porém, a partir da internet, as pessoas começaram a consumir informações não confiáveis. E começaram a produzir também, porque a internet democratizou a voz, ou seja, a partir das redes sociais, com o uso da internet, qualquer pessoa anônima pode falar o que pensa. E a partir da democratização das redes sociais, em que todos podem ter voz, ideias absurdas, sem nenhum aparato científico, sem nenhum aprofundamento teórico, são expostas nas redes sociais e são absorvidas como verdades de fato. Então a internet, para além do bem que ela proporciona, da democratização da informação, ela também promoveu com as redes sociais as chamadas fake news,
por exemplo. A outra questão é que no meio escolar, através do Google, por exemplo, jovens que deveriam fazer suas pesquisas para aprofundar o seu conhecimento, eles entram no modo Ctrl+C, Ctrl+V. E isso impede de que os tais jovens observem o que estão a se apropriar. Muitas dos trabalhos escolares são feitos sem a menor preocupação do estudante em conhecer a fonte, por exemplo, em ler o texto. Copiam e colam e entregam para o professor. O que essa prática proporcionou? A falta, a diminuição da qualidade no ambiente acadêmico. Nós temos também um outro grande problema que começa como um grande ganho, que são os smartphones. Nesses aparelhos tem-se uma série de possibilidades. O possuidor pode jogar, pode ligar para uma pessoa que está distante, pode fotografar um espaço geográfico, ele pode fazer arte com esse instrumento. Porém, o celular tem produzido um profundo vício a pessoas que têm a chamada nomofobia, um medo de ficar desconectado, uma angústia quando, por exemplo, a bateria do celular está acabando, deixando ele amedrontado e decepcionado com o fato de não poder, entre outras coisas, registrar uma foto de um dia que para essa pessoa é interessante, ou ficar sem conversar com alguém que está em uma região distante. Então, o celular desenvolveu esse vício em boa parte da sociedade. Além disso, o celular também tem promovido um distanciamento social, a falta de comunicação. Em qualquer evento, até os anos 90, quando havia uma festa, as pessoas se conectavam, não de forma online, de forma direta, elas conversavam, dialogavam. Hoje pode-se ver em muitas festas pessoas presas ao celular sem se comunicarem. Então, o celular, que é um grande bem, que proporciona uma série de recursos, tem feito as pessoas se separarem, tem promovido a diminuição da comunicação social. A mesma questão nós podemos falar em relação aos games, que é um entretenimento interessante. Mas, para além do que é interessante, os games têm aprisionado de forma voluntária jovens em seus quartos que não conseguem sair dos seus quartos porque estão fixados nos jogos online. A ciência, a tecnologia promoveram uma série de recursos extraordinários. Porém, nós temos que aprender a partir da nossa racionalidade, não nos transformar em escravos desses recursos. O problema não são os recursos. O problema não está no smartphone, não está no game em si, não está na televisão. O problema está na maneira como reagimos a esse aparato técnico, tecnológico e científico. A ciência e a tecnologia, elas existem para nos servir. Porém, sem o cuidado racional, podemos nos transformar em servos da ciência e da tecnologia. É preciso que, com a nossa racionalidade, nós invertamos essa tendência de nos transformarem em dependentes do que a ciência nos oferece. E é muito importante fazermos uma revisão, uma reflexão
sobre os ganhos da ciência, os ganhos da tecnologia e o que elas têm produzido de mal para a sociedade. Antes da televisão, antes do rádio, as culturas eram plurais. Em cada região havia suas manifestações culturais e essas manifestações culturais eram valorizadas pelos habitantes das tais regiões. A partir do momento em que o rádio começa a ganhar força e a televisão também, as culturas regionais tornaram-se desprezadas, são consideradas obsoletas, porque a televisão e o rádio promoveram a cultura de massa. Hoje, as pessoas querem ouvir o que o rádio oferece, o que a internet oferece e o que a TV oferece, desprezando a peculiaridade cultural de cada região. A televisão é uma invenção ruim, o rádio é uma invenção ruim, a internet é uma invenção ruim. Não são invenções ruins. A questão é como que nós agimos diante dessas invenções tecnológicas. É preciso fazer uma revisão. A ciência é um grande bem, mas sabemos que esse grande bem foi usado em muitos casos para o mal. Por exemplo, a ciência desenvolveu armas de destruição em massa, armas químicas, armas biológicas e armas nucleares. Como quase todos os recursos que o homem inventa, esses recursos, eles têm o seu lado bom, eles estão misturados com coisas boas e com coisas ruins. Cabe a nós, seres pensantes, seres racionais, a fazer a separação do que é maléfico e do que é benéfico, para que a ciência, para que a tecnologia, em sua maior parte, se faça um bem. E simplificando no que estávamos a falar, que o smartphone sirva para nós como um recurso, não que nós nos tornemos escravos desse recurso. Que o game seja um recurso para entreter o jovem, mas que ele não se faça uma espécie de mestre que aprisiona o jovem em seus recursos. É importante, com a nossa reflexão, observarmos até que ponto a ciência e a tecnologia têm deixado de ser uma técnica para o nosso conforto, para a nossa expansão, para se tornar uma espécie de serva que tem nos dominado. Saúde.